Durante 15 anos, foi aquele base do basquetebol do Futebol Clube do Porto. Depois, passou a pilar da secção, da Liga e do futebol português, até ganhar tudo a nível europeu no futsal, no futebol de praia e nos As em Paris. Emocionou-se com o pontapé de Éder e teve de se controlar, porque ao lado tinha o Presidente da República, da FIFA e até o de França. Com a Rússia à porta, garante Fernando Santos a defender o título europeu em 2020. Dr. Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, é o convidado esta semana do Cultura Tática. Doutor, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. António, também. Mais uma vez temos mais uma presença ilustre neste nosso programa. O que é que representa para si o Dr. Fernando Gomes? O que é que trouxe de novo para si e para o futebol português? Também agradecer-lhe a amabilidade de estar aqui connosco, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu procuro encontrar pessoas que eu me identifico, pessoas cujo comportamento eu muito aprecio. É o seu caso. E sobretudo o bom senso que tem num futebol crispado, demasiado falado, vomitei a consciência da função que ocupa, da responsabilidade acrescida que tem e tem conduzido a Federação e o futebol português de uma forma que eu muito aprecio. Queria-lhe expressar a minha admiração e, ao mesmo tempo, com certeza, agradecer-lhe a gentileza de aqui estar. Também é um prazer estar aqui na Sport TV, no ano em que faz 20 anos, com o António Simões, e, portanto, quando fui contatado no sentido de fazer parte ou de estar neste programa, também recebi o convite com gosto, com prazer, e também é um prazer para mim, naturalmente, passo o pleonasmo, estar aqui a falar sobre o futebol. Presidente, europeu de futebol, europeu de futsal, campeão do mundo de futebol de praia, campeão do mundo na Rússia, é possível? Quando entramos numa competição temos que assumir que tudo é possível. Obviamente, se nós dissermos claramente se somos um dos favoritos, claramente nós não somos, aliás já assumido pelo nosso selecionador. Há outros países com outros recursos que se calhar têm muito mais capacidade para serem considerados favoritos, mas há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta: vamos lá para vender com o nosso esforço todo e fazer todo o nosso melhor, no sentido de tornar e fazer vibrar os portugueses com a nossa presença em terras russas e, neste caso concreto, no Campeonato do Mundo, tentar trazer novamente uma posição de relevo. Conseguimos-lo em França, com tenacidade, com força, com espírito, com perseverança, e é nesse mesmo espírito que vamos estar na Rússia, fazendo muito cara, tornando muito cara qualquer jogo, qualquer eventualmente resultado menos positivo, mas fazendo todo o nosso melhor para darmos mais uma alegria aos portugueses. Nessa altura tem alguma preocupação? Quais é que são as suas maiores preocupações? Não, neste momento... Só os adversários? Independentemente, já é assumido, claramente assumido por nós, por toda a gente que está ligado ao mundo de futebol, a consciência de que o sorteio é um sorteio extremamente difícil. O grupo em que nós estamos inseridos com a Espanha, com Marrocos, que é hoje considerada a melhor equipa do continente africano, com o Irã, que também é considerado a melhor equipa do continente asiático. Portanto, temos essa... Não é? Com um treinador português que conhece bem Portugal e com um treinador espanhol que conhece bem Portugal. Não é? Acima de tudo, nós temos que saber valorizar aquilo que somos capazes de fazer e aquilo que somos. A nossa identidade, a forma que nós encaramos cada jogo com entusiasmo, passa a expressão, uma situação que nós não poderemos perder de alguma forma. Portanto, se eventualmente, e como o nosso selecionador tem dito, nós não somos favoritos, mas também há uma certeza absoluta: vai ser muito difícil ganharem um jogo a Portugal. E, portanto, com imbuídos deste espírito conquistador, no sentido de trazer para Portugal o melhor resultado possível e dar alegrias ao povo português, como tivemos a felicidade e a oportunidade de fazer durante a nossa campanha no Euro 2016. Queria só aqui acrescentar
revejo-me completamente nesse discurso realista, cauteloso, mas é óbvio, é evidente que Portugal tem hoje um estatuto de seleção enorme, que lhe dá algum acrescento de responsabilidade, por um lado, e cria expectativa, pelo outro. A questão é um pouco mais até cultural e outra coisa, que é nós sabemos ter a noção, sem nunca abdicar do nosso real valor, mas, por outro lado, sermos compreensíveis, tolerantes e, ao mesmo tempo, realistas daquilo que somos capazes de fazer. E, portanto, eu estou completamente de acordo com o que diz. É melhor começar dessa maneira do que criar expectativas extremamente elevadas e depois vem a decepção, porque este país tem esta tensão de que euforia ou depressão. O 880, não é? Exatamente, e portanto revejo-me completamente no que Nós tivemos a oportunidade, aliás, por demais traduzida essa ideia, nós tivemos um período de transição de uma geração nova que apareceu. No Euro 2016 estavam cerca de 11 jogadores abaixo dos 24 anos, eram sub-24. É um período de transformação de uma geração para uma nova geração. E, portanto, esse caminho que foi traçado pelo selecionador Fernando Santos tem que ter uma continuidade, porque, entretanto, continuam a aparecer, digamos, jovens com muito valor e que, com certeza, um dia vão dar o seu contributo à seleção nacional, mas nós temos que ter essa noção de que o nosso país, independentemente de ser um país de futebol, que ama o futebol, que tem uma capacidade extraordinária, mas que obviamente não tem os recursos que outros países têm do ponto de vista da sua base da pirâmide de recrutamento. Nós temos muito mais limitações, mas acima de tudo que temos a capacidade de criar um espírito forte, um espírito que nos torna muito fortes do ponto de vista mental e desportivo, no sentido de vender cara qualquer jogo, vender caro qualquer derrota. E, obviamente, imbuídos neste espírito, estamos convencidos que estamos a cimentar a nossa própria estrutura psíquica e mental, no sentido de tentar chegar o mais longe possível, naturalmente dentro daquilo que é a nossa ambição de fazer uma representação muito condigna daquilo que é a seleção portuguesa e o futebol português. O que é que será, na sua opinião, obviamente ganhar o Mundial seria sempre perfeito, mas a fasquia está, Mundial de 66, terceiro lugar, é possível repetir ou fazer melhor que isso? O Mundial de 66 o terceiro lugar, o Mundial de 86 o quarto lugar, portanto nós temos tido ao longo destes últimos anos, neste século, temos estado presente em todas as fases finais. Tivemos numa final em 2004, tivemos numa meia-final do campeonato em 2006, tivemos outra vez nas meias finais em 2012 e tivemos a felicidade de conquistar o título em 2016. Portanto, Portugal, apesar de ser um país pequeno, mas tem uma capacidade desportiva ao nível da sua seleção que ombreia e pode ombrear com toda e qualquer seleção. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que Portugal, mais uma vez, no Campeonato do Mundo, e repito isto que é extremamente importante, apesar da dificuldade do grupo, da fase de grupo, do grupo que encontramos, estou convencido que Portugal vai, mais uma vez, ter uma alta performance desportiva neste campeonato que se vai realizar na Rússia em 2018. António, sente que o terceiro lugar do Mundial de Inglaterra, em 66, sim, é uma bagagem pesada para quem entra em campo com a camisola de Portugal? Bom, tendo em conta o trajeto dos últimos anos, das duas últimas décadas, não parece ser um grande fardo, com toda a sinceridade, tendo em conta os jogadores que nós temos. Alguns que ainda estão para se consagrar a nível universal. Enquanto Cristiano Ronaldo tiver essa capacidade de física e saudável e mental para dar o seu contributo, é perfeitamente possível Portugal conseguir um lugar no pódio neste Campeonato do Mundo. Há algumas contingências que é preciso ter em consideração: o estado físico de cada jogador, aquilo que é uma prova extremamente difícil e estreita no seu tempo.
tudo isso vai ser determinante. Mas eu estou plenamente convencido que Portugal já não necessita de se impor na demonstração do seu real valor. É um facto. Nós hoje olhamos para a seleção, enquanto 66 foi uma novidade e foi algo extraordinário, através de uma geração espontânea, aqui não. Aqui depende muito da inspiração dos jogadores, com certeza, como no meu tempo, mas é assente numa organização muito profissional naquilo que é a presença de Portugal nestas competições internacionais. Ou seja, Portugal evoluiu dentro do campo e continua a demonstrar essa capacidade e essa vocação que tem para o jogo, mas evoluiu extraordinariamente fora dele, naquilo que é a estrutura profissional. Veja bem, esta preocupação com que é ir para um país com algumas, digamos, adversidades. Portugal está perfeitamente organizado para proporcionar aos jogadores de jogarem bem. Eu penso que esta é a grande nota no qual Fernando Gomes tem, seguramente, com outra gente que tem trabalhado a esse nível, o seu mérito. Portanto, eu estou confiante, com toda a sinceridade. António, deixe-me só repisar um aspecto que é extremamente importante, independentemente, obviamente, de eu ser o líder da Federação e a face visível, digamos, desse trabalho de apoio e de criar condições para as seleções, mas há toda uma equipa ao nível da Federação que, por exemplo, ainda a semana passada, o Daniel Ribeiro, que está connosco, esteve toda a semana no centro de treinos onde nós vamos estar instalados, a preparar exatamente toda a logística relativamente ao recebimento e à estadia dessa própria seleção. Portanto, ainda há um mês, sensivelmente, o Tiago Craveiro, diretor-geral, mais o Carlos Godinho, mais o Fernando Santos, mais os médicos da seleção, mais os diretores de comunicação estiveram na Rússia a preparar toda a logística necessária para que nós tenhamos exatamente, dentro do possível, face à dimensão do próprio país, as condições que tivemos em França, reconhecida por toda a gente como condições extraordinariamente importantes para a criação de um espírito de grupo, para a criação de condições para desenvolver a atividade que é necessária numa competição, como o Simões diz, que é muito curta no tempo e, portanto, qualquer pequeno erro que possa ser cometido é determinante em termos de resultado final. E, portanto, nesse particular, independentemente de eu ser o Presidente da Federação, deixe-me enaltecer todo o grupo, toda a estrutura que torna possível que as condições que a seleção vai encontrar, do ponto de vista de apoio médico, de apoio logístico, ao nível dos técnicos de equipamentos, do tratamento, inclusivamente de transportes, etc., toda esta preocupação no sentido de que, efetivamente, a seleção encontre um espaço perfeitamente enquadrado para treinar, desenvolver a sua atividade, criar um espírito de grupo forte. E aqui, obviamente, dentro desta perspectiva, não posso deixar de enaltecer o papel determinante do engenheiro Fernando Santos com a sua equipa técnica, que tão bem vimos este espírito criado em França e que, de certeza absoluta, já se manifestou na fase de qualificação para o Mundial e que vai estar presente, tenho a certeza disso, durante o Campeonato do Mundo. Só não vai ter o calor que teve Marco Assis. Isso são condições específicas. O calor do povo, das pessoas, não é? Claro, em França tínhamos uma comunidade portuguesa extremamente grande, como todos sabemos, muito quente, do ponto de vista de apoio à nossa seleção. É óbvio que não é possível replicar, tendo em linha de conta as condicionantes do próprio país, da dificuldade. Até aí a Federação geriu com mestria esse relacionamento. A seleção sempre foi acusada, um bocadinho antes, noutras presidências e noutras gestões de seleção, de ser um bocadinho fria em relação aos seus adeptos. Neste caso, tivemos situações que nunca foram vistas. Os jogadores a irem ter com as pessoas que estavam à porta, a dar autógrafos. Tivemos ali uma proximidade. Isso também foi importante. Foi, naquele momento e naquele contexto, foi extremamente importante. Acho que a escolha do próprio local Marco Assis, com as condições que tinha, potenciava e proporcionou exatamente esse tipo de contacto.
Obviamente não é possível ter esse mesmo tipo de, digamos, de relacionamento próximo e quente na Rússia. Tentamos criar ou recriar dentro do possível um espírito idêntico com as condições que são possíveis de estabelecer na Rússia, mas obviamente esse que está a dizer, esse aspecto que foi fundamental em França do relacionamento humano, o calor humano que sentimos dos nossos imigrantes, obviamente não o vamos ter, mas temos a certeza que os portugueses, quer os residentes em Portugal, quer os espalhados pelo mundo, a designada diáspora portuguesa, não vai deixar de estar permanentemente em sintonia com a equipa, não vai transmitir esse calor humano do ponto de vista, em termos presenciais, contacto, não é? mas Contacto de certeza absoluta que do ponto de vista de espírito, claro, temos a certeza que todos os portugueses vão estar connosco. Certamente que o Europeu de França foi o ponto alto da sua presidência. Tudo acabou com um belo pontapé do Éder e é a história dele. Nós temos aqui uma oferta para si. Oferecemos sempre aos nossos convidados um presente. Achamos interessante e até com algum afeto, digamos assim, trazer este livro deste jogador que deu um pontapé na vida da sua carreira. Portanto, carreira e dos portugueses. Eu creio que esse momento, obviamente, como há pouco disse, que muito intenso, uma felicidade extrema. Mas deixe-me dizer que, obviamente, aquilo que o Simão está a dizer, em termos objetivos, que foi o pontapé do Éder que fez, mas, acima de tudo, aquele pontapé foi um pontapé de uma equipa que tudo fez para ser feliz. E, portanto, essa felicidade foi transportada por esse excelente pontapé do Éder, mas eu recordo que toda a equipa teve fantástica nas condições adversas em que disputou aquela final, com a perda do Cristiano ainda na primeira parte e a interação que a equipa conseguiu criar do ponto de vista da interligação dos 11 que estavam interligados com o próprio banco, tornou possível uma enorme felicidade para todos os portugueses que estavam a ver o jogo e todos aqueles que estavam entusiasmados com aquilo que se estava a passar, e tornou possível por uma vez Portugal ser campeão da Europa. Conte-nos como é que ficou esse momento na bancada. Presumo que tenha sido difícil ali com o Presidente de França, com o François Hollande ali ao pé, com o próprio Angel Villar ali por acaso não estava mesmo ao lado, estava ali na tribuna, com o Presidente Gianni Infantino, com o Presidente da República e, portanto, obviamente foi um momento de suprema magia, digamos assim, naquele momento. Teve que se controlar. Claro, independentemente de tudo, dentro daquilo que é possível, nunca nos podemos controlar completamente, claro, mas foi claramente um momento final tão feliz que muitas das vezes é impossível descrever por palavras aquilo que nós efetivamente sentimos. Tem 609 milhões de euros na economia portuguesa. A França, 2016, pesou isto na economia portuguesa. 609 milhões de euros. O Mundial pagava a dívida da Troika ou não? Não se pode dizer, porque o que nós estamos aqui a falar são o retorno que uma prova deste género tem do ponto de vista do investimento do mercado publicitário, do acréscimo de receita gerada por essa participação nas diferentes fases. E, portanto, é um momento, como foi o Euro, que tem naturalmente impacto na economia portuguesa, por aquilo que gera em termos, nesse caso concreto do euro, tem a ver também com a nossa presença desde o início até ao fim. Recordo-me que no Euro 2012 esse impacto foi pouco mais de 400 milhões de euros. Portanto, há sempre um impacto na economia, nós temos essa consciência, mas é um impacto pela via indireta relativamente a essa participação nas diversas atividades relativas à nossa presença. Portanto, como eu há pouco disse, há sempre esse aspecto positivo. Estamos com melhor imagem, o futebol português está com melhor imagem neste momento na Europa, na UEFA e na FIFA? Portugal sempre teve uma excelente imagem ao nível das instâncias internacionais.
aquilo que nós conseguimos fazer com a nossa força e a nossa presença, o nosso saber e conhecimento, foi, em alguns momentos, potenciar ainda mais exatamente aquilo que Portugal tem como uma federação que ama o futebol. E, portanto, esse gosto pelo futebol, esse amor pelo futebol, nas suas diversas vertentes, é reconhecido e apreciado. Como é que um país de 10 milhões de habitantes, com as dificuldades que tem, consegue atingir níveis e patamares de excelência nas mais diversas áreas de atividade relacionadas com o futebol? São os jogadores, são os treinadores, são os árbitros, são dirigentes que têm, e cada vez mais, um papel interventivo nestas instâncias e, portanto, muitas das vezes essa apreciação é até do ponto de vista da curiosidade, como é que um país tão pequeno consegue ser tão forte nestas diversas áreas de intervenção. E, portanto, muitas das vezes querem tentar saber, para tentar replicar também isso, tentar conhecer exatamente o que é que está na gênese dessa posição tão relevante que o futebol português tem em termos de, digamos, do aspecto mundial da modalidade, o que é que faz efetivamente aparecer tão bons jogadores num país tão pequeno e que tem uma expressão e uma dimensão que em alguns casos o ponto de interrogação é: como é que é possível? Deixe-me só, a propósito de acrescentar isto e fazer-lhe uma pergunta direta. Sendo uma pessoa do desporto, não tanto do futebol, mas de outra modalidade, basquetebol, que jogou durante muitos anos e que gostou imenso de ter essa experiência. Aparece no futebol, através do Futebol Clube do Porto, e não direi que nos surpreende, mas de facto ser presidente da Federação Portuguesa de Futebol, vindo de uma outra modalidade, não tendo Portugal a cultura de trazer para o meio do dirigismo em Portugal alguém que foi atleta. Não existe essa cultura, como compreende, e portanto gostaria de pôr essa questão, esse seu gosto primeiro pelo desporto, depois esta entrega total para com o futebol, desempenhando funções de grande responsabilidade, como é, sobretudo depois deste estatuto e sucesso que nós temos tido, através da estrutura de muita gente, mas que a pessoa não pode fugir à sua grande fatia da responsabilidade do sucesso do futebol português. António, nós na nossa vida tivemos a oportunidade, por felicidade, de sempre e desde muito novo estarmos ligados à atividade desportiva. Eu recordo-me, nos meus tempos de miúdo, comecei, como todos nós, a jogar com umas bolas de trapo, quando saíamos da escola, descalços, muitas das vezes, a começar a atividade. Pegava numa bola, lançava um cesto, ou jogava voleibol numa rede. Um pontapé na bola. Portanto, sempre na minha vida, desde muito jovem, tive uma grande aproximação com a atividade desportiva. Recordo-me, ainda estudante do Instituto Comercial do Porto, nos célebres jogos que havia entre o Instituto Industrial e o Instituto Comercial, eu acabei por fazer parte da seleção do Instituto Comercial em 3 modalidades. Joguei futebol, basquetebol e voleibol. E, portanto, esse gosto pelo desporto, independentemente da área em que desenvolvemos essa atividade, traz-nos, pela sua dimensão global, sim, e pelo seu sentido coletivo, uma determinada formação da nossa própria personalidade. O futebol, nomeadamente as modalidades coletivas, dão-nos uma ideia exatamente de como é que nós devemos interagir, os aspectos de solidariedade, do coletivo e por aí fora. Acabei por me tornar jogador de futebol, portanto, de basquetebol, onde estive cerca de 15 anos, a jogar, digamos, desde os escalões jovens até ao escalão sénior, mas, independentemente dessa minha formação do ponto de vista
de praticante desportivo, também tive uma formação académica em simultâneo, portanto, porque eu, quando estava a jogar basquetebol, também estava a tirar a faculdade, digamos, a licenciatura em Economia na Faculdade do Porto, na Universidade do Porto. E, portanto, a conjugação dessas duas vertentes, a vertente do conhecimento do desporto, de uma modalidade coletiva, e também a formação básica relativamente àquilo que nós, do ponto de vista da organização de empresas, da perspectiva em termos da sua dimensão social, económica, financeira, tivemos essa oportunidade. E, portanto, creio eu que a conjugação dessas duas áreas do conhecimento, aplicadas de uma forma concertada e combinada, me deu o suporte fundamental para que hoje tenha esta responsabilidade no futebol, onde eu comecei sensivelmente em 94, muito ligado ao futebol. Portanto, comecei em 92 como dirigente do basquetebol e em 94 comecei a entrar noutras áreas, ao nível do marketing, ao nível da organização do próprio clube, e, portanto, todo esse background que fui associando e interligando em diferentes áreas me permitiu dar exatamente esse know-how, esse saber estar, esse conhecimento, que depois, aplicado na prática em termos da liderança das organizações, que tive a oportunidade de representar ao nível de, até 2010 no Futebol Clube do Porto, depois em 2010 na presidência da Liga dos Clubes, tive ainda uma passagem anterior, em 94, na presidência da Liga de Basquetebol, mas eu digo que, do ponto de vista global, o conhecimento de uma ou de outra modalidade não é determinante. O que interessa conhecer, e o que é importante reconhecer, são os fundamentos de cada uma delas, das suas especificidades, mas obviamente há questões de âmbito global, o bom senso, o trabalhar em equipa, a capacidade organizativa, o planeamento. Portanto, são aspectos todos tão fundamentais do ponto de vista da gestão de uma entidade, quer ela seja da indústria do ferro, da indústria da eletricidade. Portanto, há aspectos basilares e importantes que todos nós devemos ter quando tivemos e queremos assumir essa responsabilidade. E depois, obviamente, em cada um dos setores há questões específicas dessa própria atividade que a pessoa tem que naturalmente aprofundar o seu conhecimento, no sentido de poder aplicar o conhecimento relativamente àquela área de atividade onde está mais inserida. E com essa perspectiva sempre de se reunir dos melhores, a sua equipa é sempre muito elogiada, é muito replicada esta na Federação, naquilo que tinha também na Liga e também juntando outros nomes. Fundamentalmente, aquilo que nós dizemos é que não há ninguém que sozinho faça alguma coisa. E, portanto, não ter medo de trazer para as nossas equipas pessoas até que sabem mais do que nós. Em determinadas áreas nós não podemos ter a validade de saber tudo, e em determinadas áreas do conhecimento e da atividade há sempre alguém que de certeza absoluta tenha um conhecimento muito mais profundo do que nós. E se ele vier colaborar connosco, estiver envolvido na nossa equipa, nós próprios, através desse contacto, vamos evoluir o nosso conhecimento, tornando-o mais rico, tornando-o melhor relativamente a essas pessoas que nós conseguimos aportar para a nossa organização e que trazem claramente uma mais-valia para a organização como um todo, e não estando dependente só do presidente, digamos assim, do presidente de Deus que sabe tudo e comanda tudo. Não, acho que claramente, do ponto de vista de gestão, nós temos que nos sabemos rodear de pessoas que saibam mais do que nós, para nós podermos, até nesse momento, conhecer e aprender um pouco mais. Eu vou acrescentar que é uma frase fabulosa de um dos melhores jogadores de sempre, chamado Alfredo Di Stefano, em que, depois de já se ter retirado, assistia a um jogo em Madrid, no seu estádio, e ele dizia: "Banho, não podes jogar solo." Alguém pegava na bola e queria fazer tudo sozinho. Portanto, veja este simples exemplo, em que é de facto através de processos simples que se consegue chegar ao sucesso,
criando uma equipa. É exatamente esse espírito que o Guiga aqui revelou. Que seguramente, o ter sido praticante em várias modalidades coletivas lhe deram essa base e esse pilar de relacionamento, de comportamento e de fazer justiça a todos com quem tem trabalhado até agora, sem dúvida. Em Portugal, dentro do futebol não pode ser mais, não pode ter uma posição mais elevada. Lá fora, UEFA e FIFA é um objetivo para si, ser presidente um dia? Falou-se já nisso, não é? Já está fora de questão relativamente a esses aspectos. Quando, em 2016, houve eleições para a UEFA, naquele momento tomei claramente a decisão de ser recandidato à Federação Portuguesa de Futebol, assumir esse compromisso com os sócios da Federação e, portanto, tenho, como é de conhecimento geral, funções como membro do Comitê Executivo da UEFA, sou membro do FIFA Council ao nível da FIFA e, portanto, relativamente àquilo que são os meus anseios, é tornar o máximo possível, fazer o máximo possível pela Federação Portuguesa de Futebol e pelo futebol em Portugal, depois daquilo tudo que temos vindo a fazer, a criação da cidade de futebol, as nossas seleções jovens estar permanentemente nas fases finais, a evolução que tivemos no futebol feminino, continuar o caminho que trilhamos relativamente ao futebol, ao futsal e criar todas as condições para que a Federação Portuguesa de Futebol seja uma organização de referência do desporto português e, permitam-me dizer, e passem a modéstia, ser claramente uma organização portuguesa de referência da sociedade portuguesa. Com introduções também tecnológicas importantes, por exemplo, o VAR. Ficou satisfeito com este primeiro ano de VAR em Portugal? Se nós analisarmos ao facto de aproximadamente 70 decisões terem sido revertidas em 34 jornadas, que dá sensivelmente 2 decisões em média por cada jornada, decisões que eram erradas e que foram revertidas em boas decisões, naturalmente nós queremos que esse facto transformou a utilização de VAR numa ferramenta extremamente positiva. Se me disserem que há aspectos a corrigir, que temos que reanalisar, é o primeiro ano. É o primeiro ano em que introduzimos o VAR. E, portanto, olhando para estes aspectos que eu estou a referenciar, que permitiram tornar mais verdadeira a própria competição através da reversão de aproximadamente 70 decisões, naturalmente temos que estar satisfeitos, por um lado, mas insatisfeitos por outro, na medida em que sabemos que há uma margem de progressão e não o deixaremos de fazer nos próximos tempos. A evolução será por exemplo, desprender-se um bocadinho do protocolo, porque parece uma das críticas que é feita mais... há pouco bom senso e muito protocolo. Mas isso não depende da Federação Portuguesa de Futebol. Já transmitimos a quem direito, nas reuniões em que tivemos a participar, em que é feita a análise, nomeadamente com a Federação Alemã e a Federação Italiana, que são as três mais importantes do ponto de vista da introdução do VAR esta época, já manifestamos quais eram as nossas posições relativamente a isso, mas, como sabe, o protocolo é uma decisão do IFAB, nas reuniões do IFAB, é que nós temos que estar vinculados e protocolados de acordo com aquilo que está estabelecido. Foi uma boa medida, sem dúvida nenhuma. Tudo necessita de algum tempo, novo espaço experimental. Digamos que este ano foi, embora oficial, mas não deixa de ser experimental. Estou plenamente convencido que com o tempo vamos melhorar. É muito importante que isso aconteça e que isto contribua decisivamente para uma melhoria naquilo que deve ser a cultura desportiva em Portugal, porque essa é que é a questão de base, esta é que é a questão fundamental. Portanto, eu concordei plenamente com a decisão, acho que veio num momento importante, pode ter sido prematuro, mas criou condições para que, naquela final da Taça de Portugal, o meu amigo tenha percebido que era fundamental tomar aquela decisão. E eu percebi qual foi a intencionalidade. Portanto, é o início, há um caminho a percorrer, mas estou plenamente convencido que vai contribuir decisivamente para trazer mais serenidade, mais calma no futebol português. Não tenho dúvidas que este é o caminho.
já tinha esta convicção quando tomamos a decisão há um ano atrás. É um caminho sem retorno. Aliás, basta verificar hoje em dia, nas mais diversas competições onde o VAR não está instalado, todos os agentes esportivos envolvidos nessas competições a reclamar rapidamente a introdução do VAR. Na Liga Espanhola, na Liga Francesa, na Liga Inglesa, que tomou a decisão de adiar um ano, nas competições europeias. Portanto, o facto das pessoas estarem de moto próprio, elas próprias a pedir a introdução do VAR, vem justificar claramente a nossa decisão e tornar Portugal, mais uma vez, um país pioneiro na introdução do VAR, na linha ou na vanguarda das decisões relacionadas com o futebol. Ainda assim, este ano não foi propriamente um ano pacífico, houve muito ruído, não só em torno do VAR, mas mais uma vez das arbitragens. O que é que a Federação pode fazer, ou se é que acha que isso é um problema, este ruído, nomeadamente por parte de dirigentes, de diretores de comunicação, todas essas coisas? O que é que a Federação pode fazer? A nós, relativamente a tornar a dar as melhores condições possíveis aos árbitros para exercerem a sua função de uma forma mais assertiva possível, tornando a competição mais verdadeira através da certitude das suas decisões. Aquilo que corresponde à Federação, ou que responde à Federação Portuguesa de Futebol, nós não o deixaremos de fazer. Ainda na questão do VAR, como é de conhecimento geral, contratamos o David Ellery, que é um membro do I5 e diretor técnico da Federação Inglesa, para ser nosso consultor relativamente a essas áreas e, portanto, aquilo que a nós compete, e respondendo diretamente à sua pergunta, é criar as melhores condições possíveis para que os árbitros tenham as ferramentas para tomar as decisões corretas e mais acertadas no momento em que estão a apitar, através da formação, através dessa disponibilidade dessas ferramentas. E em relação ao ruído, alguma coisa que pode... Ao ruído, em torno não só do VAR, mas de todo este futebol português. A imagem não é propriamente boa ao nível dos clubes, não é? O ruído, digamos, acontece em qualquer competição onde existe uma decisão do árbitro, existe no futebol, existe no rugby, existe no voleibol, existe em todas as áreas desportivas onde há essa intervenção. A nós, enquanto dirigentes e responsáveis por proporcionar e fazer com que os agentes desportivos envolvidos nessas decisões tenham que estar o melhor preparadas para tomarem as decisões mais acertadas, sabendo nós que tomar uma decisão 100% de acordo com aquilo que todos nós pensávamos, porque cada um muitas das vezes pensa de uma forma diferente. Eu posso pensar diferente do Depende António. dos óculos, não é? Portanto, há sempre questões subjetivas de interpretação, mas acima de tudo aquilo que nós temos que fazer, e acho que claramente que a introdução do VAR permitiu essa inversão ao fazer a reversão de 70 decisões que tinham sido mal tomadas, tornando-as bem tomadas. Acho que damos a dar um contributo claramente para que esse ruído diminua significativamente. E a suspeição, Presidente? A suspeição que há sempre, isso preocupa esse tipo de... Isso, como sabe, essa é uma matéria que não cabe no âmbito das nossas funções. Quando existem situações desse tipo, há entidades competentes para quem nós canalizamos exatamente esse tipo de denúncias e que as Essa foi uma das suas preocupações também, que as entidades tomem as precauções, e até porque, do ponto de vista de meios, são eles que as têm para fazerem a investigação sobre isso. Muito bem. Eu tenho a expectativa que a Federação, sendo um membro importante naquilo que é o jogo e o desporto e o negócio e tudo isso, que continua a tomar decisões no sentido de melhorar o ruído e até a própria suspeição. Diminuir. Exatamente. Melhorar no sentido da diminuição. Exatamente, porque de facto nós não podemos continuar a ter este tipo de comportamento, só prejudicamos aquilo que é a imagem do futebol português e sobretudo tendo em conta aquilo que se consegue a nível de seleção. Somos campeões da Europa, por um lado, com o nosso valor, com a nossa vocação, com a nossa organização, tudo isso. Depois temos o outro lado, é que ninguém se quer rever, mas que não para.
no qual as mesmas pessoas que tiram partido desse sucesso, muitas das vezes são as que contribuem para esse próprio ruído. Temos que ter aqui algum bom senso, o bom senso que a Federação tem tido na sua pessoa e na sua equipa, é indiscutível. E, portanto, pegamos nisso, pegamos naquilo que é bom, naquilo que somos capazes de fazer, naquilo que somos sérios, naquilo que somos competentes, e pegamos nisso tudo e trazemos e abafamos tudo o que é ruído. Não tirar o direito à opinião, à massa crítica, não é nada disso. É ter em conta que estamos perante algo de paixão, que é o futebol português e que os portugueses adoram, mas também o próprio negócio. Não se pode, com essa paixão descabida, muitas das vezes, e incontrolada, prejudicar tudo aquilo que se tenta fazer depois dentro do campo e que ganhamos. António, deixa-me só referir um aspecto que acho que é extremamente importante. Nós estamos a falar na Federação, mas a Federação é a entidade que aglutina o trabalho que é desenvolvido em termos globais. Sim. E, portanto, esse sucesso que nós temos tido ao nível das seleções jovens, da seleção A, das diversas áreas de intervenção da Federação, obviamente, isso não seria possível sem um trabalho extremamente importante e positivo que os clubes têm feito nas suas academias, nas suas intervenções em termos dos seus investimentos, etc. E, portanto, também é preciso dar essa nota extremamente positiva relativamente ao trabalho que os clubes têm feito, no sentido de potenciarem e proporcionarem o aparecimento de jovens de qualidade, que depois vai, digamos, tornar possível que a Federação, através das suas equipas de treinadores, consigam, de alguma forma, valorizar, potenciar relativamente àquilo que são os objetivos da própria Federação. Mas sem o trabalho dos clubes, claramente isso não seria possível fazer. Presidente, estamos muito próximo do fim. Eu gostava de lhe perguntar o que é que lhe falta fazer ainda na Federação, para além, obviamente, de ganhar o Mundial, mas isso não depende de si. Não, nós temos, repare, nós assumimos em 2016, quando nos tomamos a decisão de recandidatar, estabelecemos um conjunto de compromissos relativamente a esse segundo período, a este segundo mandato. E, portanto, eu diria que hoje mais de 50% desses passados 2 anos, mais de 50%, e estamos a meio do mandato, já estão perfeitamente alcançados. Toda a gente sabe, temos a segunda fase de construção da cidade de futebol planeada, portanto, as instalações para a prática do futsal e também o espaço do museu da própria Federação. Estamos também com um investimento na área da criação de uma unidade de alojamento, para ainda tornar possível melhorar as condições que os nossos atletas tenham para que, quando estiverem no espaço de seleção, tenham as melhores condições possíveis. Continuar este desenvolvimento geracional em termos da nossa seleção, portanto, daquilo que tem aparecido para termos uma representação condigna a nível das diversas seleções. Portanto, temos o Euro 2020 aí à porta, vamos iniciar a Taça das Nações já no próximo mês de setembro. Temos o envolvimento e o desenvolvimento do futsal e do futebol feminino, portanto, em crescendo. O alargar da base dos nossos praticantes, já temos mais de 180 mil praticantes, portanto ainda há muitas coisas para fazer, temos vindo a fazer e vamos continuá-lo a fazer até ao fim do nosso mandato. Falou aqui do Europeu de 2020, com Fernando Santos a defender o título e depois disso? Fernando Santos está connosco. Quando acabou o Euro, o Fernando Santos tem, digamos assim, uma relação connosco até ao Euro 2020. E, portanto, não está dependente, obviamente, daquilo que aconteceu no Rússia? Não está dependente daquilo que acontece no Campeonato do Mundo. Aliás, as nossas decisões estão dentro daquilo que é possível fazer nesta atividade, são devidamente ponderadas e é para serem seguidas. António, estamos muito próximos do final, nós temos aqui sempre um desafio que é colocamos sempre o António coloca sempre o nosso convidado numa posição em campo, aqui onde é que colocaria o Dr. Fernando Gomes? Tinha aqui esta pequenina questão para pôr aqui ao nosso Presidente, que é, no basquetebol foi base. Fui base. Acertei. O que quer dizer que é, pego nessa base e trago para o futebol, o que quer dizer que é o organizador.
é o passador. O playmaker. É o playmaker, ok? Portanto, eu arrisquei esta pergunta, eu tinha esta sensibilidade de que um homem tinha que ser base. Distribuir o jogo. Exatamente. Então tenho que o pôr também como base no futebol, que seria, portanto, aquela primeira organização, aquele primeiro pensamento, aquela primeira transição, tinha que passar por aí. Portanto, corresponde perfeitamente ao perfil que estes atletas, estes jogadores com esta capacidade, normalmente têm um bom senso. É aquilo que eu vejo, sobretudo no meu amigo, bom senso, que é, no fundo, aquilo, não só o futebol precisa, como o país, ter bom senso. Presidente, última questão. Está prevista alguma homenagem, por exemplo, aos que ficaram em terceiro lugar nos campeonatos do mundo, da Europa, um reconhecimento a esses atletas por parte da Federação em breve? Eu acho que todos os atletas que têm um passado, todos os atletas internacionais que passaram pela Federação têm sido permanentemente, aliás, temos o cuidado de convidar todos quando é as Quinas de Ouro, por exemplo. Portanto, eles estão, eu diria, permanentemente a ser homenageados. E, portanto, ainda recentemente, quando tivemos com a equipa de 66, Simões a liderar, tivemos uma visita na cidade de futebol, tivemos o cuidado de os chamar, termos um momento de convívio na própria Federação Portuguesa de Futebol, na cidade de futebol, logo após ela ter sido inaugurada, e, portanto, há um relacionamento permanente, quer com esses jogadores de uma forma individualizada ou como equipa. Por exemplo, me lembro perfeitamente quando foram os 20 anos de Riad, nós chamamos, ou os 25 anos de Riad, aliás, chamamos os jogadores que tiveram a jantar com a seleção connosco. Portanto, há permanentemente esse tipo de interação da Federação, porque, do nosso ponto de vista, nós não podemos nunca esquecer a história do futebol português. Presidente, muito obrigado pela sua presença neste Cultura Tática. António. Agradecemos. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença e cá estaremos daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias com mais. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. O Presidente Fernando Gomes foi o convidado do Cultura Tática desta semana. Daqui a 15 dias teremos mais convidados do António Simões. Até lá, fique bem, fique com a Sport TV.